Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área, mais uma vez. Queridos, nosso objetivo hoje é continuar o assunto de geometria e um dos assuntos mais cobrados nos vestibulares, áreas de figuras planas. Nós vamos estudar áreas de triângulos, áreas de quadriláteros, áreas de circunferência, área de hexágonos e áreas de polígonos quaisquer. Então, vem comigo para o mundo encantado da geometria. Queridos, nós vamos começar a apresentação e essa aula é, sem sombra de dúvida, uma das aulas mais importantes do ano. Tanto que merece uma listinha extra que você vai receber aí no nosso grupo, tá bom? Essa listinha é muito importante para que você faça e você pratique bastante áreas, porque é um conceito que você vai aplicar bastante nas provas dos vestibulares, tanto em geometria plana quanto que em geometria espacial. Então vamos começar a festa em 3, 2, 1. Bom, amores de My Life, este espetáculo de homem apresenta para você conceitos de geometria plana envolvendo o assunto de áreas de figuras planas. Queridos, no assunto de áreas de figuras planas, sem sombra de dúvida, a base do nosso estudo é os triângulos. Por isso que o primeiro polígono que nós vamos estudar separadamente são os triângulos. Então, basicamente, em um triângulo, é aquele polígono que tem 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Tiago, como que a gente calcula a área desse triângulozinho? Bom, existe uma lei que nós chamamos de lei geral, que você aprendeu na 5ª série do seu ensino fundamental, que diz que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Evidentemente que esse assunto você sabe. A base e a altura é um segmento perpendicular que sai do vértice e toca o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, né? Toca o lado oposto numa base. Então, se a base é esse segmento B, a altura é a distância do vértice oposto a B até o lado B, formando um ângulo de 90 graus, um segmento perpendicular. Então, quando eu multiplico base pela altura e divido por 2, eu estou calculando a área desse triângulozinho. Isso aqui é chamado área do triângulo pela lei geral. B é a base do triângulo, H é a altura do triângulo. Tiago, o que eu preciso para calcular essa área? Bom, precisa conhecer a base e a sua altura respectivamente. Por isso que base vezes a altura sobre 2 é a área de um triângulozinho. E isso é muito importante. Tá bom, gente? Bom, segunda lei que nós vamos estudar é a forma de se calcular a área de um triângulo qualquer. Então, agora você não conhece base e altura, você conhece alguns outros elementos. Então, a primeira fórmula que o Tiago está te mostrando agora é quando você conhece 2 lados e o ângulo compreendido entre eles. Então, repara que eu conheço o lado A, o lado B e um ângulozinho entre eles, que é esse ângulozinho θ. Quando isso acontece, para se calcular a área desse triângulo, você tem que multiplicar A vezes B, seno θ, dividido por 2. Ou seja, é o produto dos lados pelo seno do ângulo dividido por 2. Aí aqui a gente consegue calcular a área desse triângulozinho usando essa fórmula. A vezes B, seno θ, dividido por 2. Ou seja, o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Também me dá a área desse triângulozinho. Aqui nós temos que A e B são os lados e θ é o ângulo entre eles. Eu preciso conhecer os 2 lados e o ângulo entre eles. Essa fórmula é muito importante, ajuda muito, principalmente para se calcular a área de outras figuras quando você precisa dividir ela em triângulos menores. Então, essa fórmula é bem recorrente. Bom, uma outra lei muito importante para a gente é para calcular a área de triângulos equiláteros. Sem sombra de dúvida, anota aí. Triângulo equilátero é importante pra caramba. É o triângulo que despenca nos vestibulares.
Quando se fala em triângulo equilátero, nós sabemos que o triângulo equilátero tem 3 ângulos de 60 graus, tem 3 lados iguais. Então, para se calcular a área de um triângulo equilátero, eu já posso aplicar direto essa fórmula. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Anota. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se tem uma área que você tem que saber, é a área de triângulo equilátero. Evidente que aqui eu só preciso conhecer o lado do triângulo. Por isso que a fórmula é bem objetiva. A fórmula é direta. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tiago colocou aqui, olha, é muito importante também você saber a altura desse triângulo equilátero. Então, vamos relembrar, se eu aplicasse o teorema de Pitágoras, como já fizemos lá nas relações métricas no triângulozinho retângulo, se eu aplicar, né, o teorema de Pitágoras, a altura de um triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 2. É outra coisa muito importante de triângulo equilátero. Anota, triângulo equilátero, você precisa saber. Área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Guarda, porque isso economiza tempo lá no seu vestibular. Então, o Enem, que você só tem 3 minutos, você precisa saber isso para fazer os exercícios dentro desse tempo. Se toda hora você tem que calcular a altura por teorema de Pitágoras, fazer base vezes a altura sobre 2, pode ser que você não consiga executar a questão em menos de 3 minutos. Né? Então, a gente tem que ficar esperto aí. Bom, nós temos outras formas de se calcular áreas de triângulos. Uma outra fórmula que nós vamos estudar agora é chamada lei de Heron. Também é para se calcular a área de um triângulo qualquer. Porém, a lei de Heron é quando você conhece os 3 lados desse triângulo. A lei de Heron, ou lei de Heron, se você preferir, tem gente que chama Airão, né, até numa pronúncia mais popular, é quando você tem um triângulo qualquer e você conhece os 3 lados desse triângulo. Então, você conhece o lado A, o lado B e o lado C. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o semiperímetro. Tiago, quem que é o semiperímetro? O semiperímetro é esse P minúsculo aqui, ó. Ele é a soma dos lados dividido por 2. Quando eu somo os lados A mais B mais C, eu estou calculando o perímetro. Quando eu divido por 2, eu estou calculando o semiperímetro. Então, eu calculo o semiperímetro, A mais B mais C sobre 2, e jogo na fórmula do teorema de Heron. A área de um triângulo é a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Vou repetir. A área de um triângulo é a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Ou seja, semiperímetro que multiplica semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. Essa expressão todinha dentro de um radical quadrado. É desta forma que a gente pode calcular a área de um triângulo quando você conhece apenas os 3 lados. Repara que nós não conhecemos ângulos, senão seria mais fácil aquela formulinha 2. Repara que não são lados iguais, senão seria mais fácil a formulinha 3 e assim por diante. Então, a gente sempre está tendo que evoluir. A gente sempre tem que entender o porquê que essa fórmula é importante e quando a gente deve usar essa fórmula. Então, aqui nós necessitamos conhecer os 3 lados do triângulo da figura. Bom, a próxima área é quando eu quero calcular a área de um triângulo qualquer pela lei dos raios. Então, aqui é chamada lei dos raios. Eu posso calcular o raio da inscrita ou o raio da circunscrita a partir dessa lei. Ou calcular a área pelo raio da inscrita ou a área pelo raio da circunscrita. É muito recorrente, principalmente em provinha militar, principalmente em vestibulares pesados de segunda fase, como é o ERJ, como é o SE, lá no Ceará, que é uma faculdade fantástica em termos de cobrança. Bom, a primeira fórmula que eu vou te mostrar é a partir do raio da circunferência de dentro, ou seja, o raio da circunferência inscrita no triângulo. Então, aqui eu tenho um triângulo qualquer, lados A, B e C, e dentro dela eu tenho uma circunferência de raio R. Bom, para se calcular a área do triângulo, eu poderia calcular o semiperímetro, A mais B mais C, sobre 2, e usar a formulinha da lei geral de polígonos. A área de um triângulo é o semiperímetro vezes o raio da inscrita. Olha, guarda. A área de um triângulo
é o semiperímetro vezes o raio da inscrita. Beleza? Assim como eu posso pegar esse mesmo triângulo, lados A, B e C, e calcular a área pelo raio da circunferência de fora, ou seja, pelo raio da circunferência circunscrita. E nesse caso, é o R maiúsculo, eu teria que fazer o produto dos lados. A área de um triângulo é o produto dos lados, A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes R. Ou seja, a área de um triângulo é o produto dos 3 lados, dividido por 4 vezes o raio da circunferência de fora. Ou a área de um triângulo é o semiperímetro vezes o raio da circunferência de dentro. Necessita sempre conhecer os 3 lados do triângulo, tanto no primeiro caso quanto que no segundo caso. Agora, se você vai usar o Rzinho ou o Rzão para calcular a área, depende se o exercício vai te dar os dados. Agora, é muito comum o contrário, ele te dá a área com os 3 lados, você usa teorema de Heron, calcula a área, e a partir da área e dos lados você acha o raio da inscrita na primeira e o raio da circunscrita na segunda. Essas leis são muito importantes para o estudo da matemática. Então, não deixe de dar uma olhadinha com carinho nessas formas. Mesmo que não seja tão recorrente no Enem, a gente tem que dominar esse assunto. Porque raio da circunferência inscrita e raio da circunferência de fora também pode ser determinado utilizando essas formas. Bom, de triângulos nós falamos tudo. Agora nós vamos à partezinha dos quadriláteros, que é também um assunto muito importante para a gente. Agora, lógico e evidente que quando se fala em quadriláteros, nós já pensamos direto em quadrados, retângulos, losangos, mas não podemos esquecer que os quadriláteros se dividem em paralelogramos, trapézios e também os romboides. Romboide é todo quadrilátero que não é nem trapézio e nem paralelogramo. Então, temos que tomar um pouquinho de cuidado com esses quadriláteros, que é quando nós temos que dividir o quadrilátero pela diagonal para, então, dividir em triângulos e, assim, calcular as áreas dos quadriláteros. Bom, vamos lá. Quando se fala em quadriláteros, eu vou começar pelo primeiro tipo de quadrilátero notável, que é o paralelogramo. Claro que quando nós temos um paralelogramo normal, a área de um paralelogramo é base vezes a altura. Só que nesse caso aqui, queridos, a base é um lado e a altura é um segmento perpendicular do vértice ao lado. Estaria aqui dentro, aqui, ó. Eu projetei aqui do lado de fora, do vértice ao lado. Isso aqui é a altura. Agora, para calcular essa altura num paralelogramo normal, a gente talvez teria que usar noções de trigonometria, as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Teria que saber o ângulozinho de dentro, o ângulozinho de fora, para usar seno, cosseno ou tangente, a partir do lado que você tem ou da projeção que você tem. Então, a área de um paralelogramo é base vezes a altura. Volto a repetir, tem que conhecer tanto a base quanto que a altura do paralelogramo, e a altura, às vezes, vai ter que usar trigonometria. Essa é a lei geral de um paralelogramo. Só que nós temos alguns paralelogramos especiais. Por exemplo, o quadrado. A área de um quadrado é lado ao quadrado. O quadrado é tão importante que a área é dada a partir do lado. Então, basta conhecer o lado da figura. Então, a área de um quadrado é L vezes L, L ao quadrado, base vezes altura. Agora, é muito importante o quadrado, assim como o triângulo equilátero. Lá no triângulo equilátero, você tinha que saber a altura. Aqui, num quadrado, você tem que saber a diagonal. Já vimos na aulinha de relações métricas no triângulo retângulo. E a diagonal de um quadrado é dado por L raiz de 2, também provenientes das demonstrações do teorema de Pitágoras. Então, se liga aí, é muito importante, eu preciso que você saiba isso. A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Não deixe de guardar, porque essa informação você vai usar lá na hora do seu vestibular com toda certeza. Bom, o outro muito especial é o retângulo. Também é um paralelogramo especial. O retângulo, a área é base vezes altura, comprimento vezes largura, lado vezes lado. Então, quando eu pego a base e a altura, eu acho a área de um retângulo. Lógico que a altura é o comprimento do outro lado, porque o retângulo aqui já forma ângulo de 90 graus. Então, se um lado é base, o outro lado vai ser a altura, porque os lados já são perpendiculares. Não precisa usar trigonometria aqui. Então, nesse caso,
Você precisa conhecer os dois lados do retângulo. O produto desses dois lados, comprimento, largura, ou base e altura, é a área desse retângulozinho que nós temos que calcular. O último paralelogramo especial é o losango, onde o losango é aquele quadrilátero que possui 4 lados iguais. Nesse caso, você lembra lá do seu ensino fundamental que você tem 2 diagonais no losango. Uma diagonal menor, que é daqui aqui, que nós vamos chamar de Dzinho, e uma diagonal maior, que é do outro vértice ao outro vértice aqui, nós vamos chamar de Dzão. Então, todo losango tem 2 diagonais, diagonal maior, diagonal menor. E o produto das diagonais dividido por 2 é a área do losango. Então, a área de um losango é Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Essa é a área de um losango. Então, para se calcular a área de um losango, eu preciso conhecer as diagonais. Diagonal maior, diagonal menor, multiplico dividido por 2. Aí é que eu faço uma observação. Essa fórmula ela é válida para qualquer quadrilátero quando as diagonais são perpendiculares. Não precisa necessariamente ser um losango. Se ele falar que você tem um quadrilátero cujas diagonais são perpendiculares, você já pode calcular a área dessa forma. Produto das diagonais dividido por 2. Bom, agora nós vamos à partezinha, nós saímos dos paralelogramos, nós vamos aos trapézios, também muito recorrente nos vestibulares, principalmente lá no Enem. O trapézio é aquele sólido, aquele quadrilátero, perdão, que apresenta 2 bases. São os lados paralelos e 2 lados não paralelos. E lógico e evidente que para se calcular a área de um trapézio, eu preciso saber as 2 bases e a altura desse trapézio. E para descobrir a altura do trapézio, você também vai ter que usar trigonometria ou uma outra relação. E a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Precisa guardar isso aí. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. É um assunto importantíssimo que você não pode errar e vai cair lá na sua prova. Então, a área de trapézio, Bzão mais Bzinho, vezes H sobre 2. Precisa conhecer as bases e a altura. E lembre-se, a altura vai ser a distância entre essas bases. Então, o segmento perpendicular de um vértice até a outra base. Geralmente, vai ter que usar trigonometria em um triângulozinho para você conseguir calcular essa altura. Então, se usa trigonometria no triângulo retângulo. Assunto importante, assunto recorrente, e você não pode errar lá no seu vestibular. Beleza? Bom, de quadriláteros já temos uma noção bem bacana. Agora nós vamos ao círculo. Se tem também uma figura plana que é importante no Enem, é circunferência e círculo. São 2 questões, no mínimo, envolvendo o comprimento e 2 questões, no mínimo, envolvendo áreas. Posso te falar que se cair 7, 8 questões de geometria plana, basicamente 3 ou 4 vão envolver o conceito do círculo, vão trabalhar com o círculo. Círculo é muito importante no Enem. Querido, para se calcular a área de um círculo, basta conhecer o seu raio. Então, a área de um círculo é dada por πr ao quadrado. Então, se eu conheço o raio, eu vou calcular a área. A área é πr ao quadrado. Nós só não podemos esquecer que dentro do círculo temos que calcular também o comprimento. O comprimento é 2πr. Né? Então, tanto o comprimento, 2πr, quanto que a área πr ao quadrado é muito importante. Queridos, dentro do círculo, nós temos algumas partes, alguns pedacinhos que é importante. O Thiago não gosta desse pedacinho do slide, porque eu acabo te obrigando a decorar. Eu prefiro que você pense como que você chegaria na fórmula sem decorar. Mas nós temos algumas partes. Por exemplo, isso aqui é o que nós chamamos de coroa circular. Uma coroa circular é quando você tem um círculo menor dentro de um círculo maior. A coroa é a região compreendida entre esses 2 círculos. Seria essa parte destacada aqui. Então, lógico e evidente que para se calcular a área da coroa, eu tenho que calcular a área do círculo grande, πr ao quadrado, e subtrair a área do círculo pequenininho, r ao quadrado vezes π. Colocando o π em evidência, a área de uma coroa vai ser π,
que multiplica r² menos r². Já caiu no Enem. Despenca nos vestibulares tradicionais. Partes de círculo é fácil, você não precisa saber a fórmula, você tem que entender que você vai calcular a área do círculo grande e subtrair a área do círculo menorzinho. Bom, uma outra parte muito comum é o que nós chamamos de setor circular. E esse setor circular, geralmente, você vai fazer uma regra de 3. 360 graus está para πr². Então, o ângulozinho alfa está para a área do setor circular. Se você isolar, a área do setor vai ser o ângulozinho alfa sobre 360 vezes πr², onde esse alfa é o ângulo do setor circular que você quer descobrir. Então, é proporcional. Quanto maior o ângulo, maior a área. 360 graus é a área toda. O ângulozinho alfa é a área do setor circular. Isola a área, você vai chegar nessa fórmula. A área é o ângulo sobre 360 vezes πr². Repara que o Thiago, nessa fórmula, está usando a medida sexagesimal, em graus, e não o sistema radial. Beleza? Bom, uma outra parte é a partezinha que nós chamamos de segmento circular. O segmento circular é quando eu tenho um setor circular, que era essa figura aqui, e eu traço aqui, ó, um segmento de reta unindo os pontos dos raios, as extremidades dos raios. E aí eu vou ter um triângulozinho branquinho aqui, ó. Quando eu calculo a área do setor e tiro a área do triângulozinho de dentro do setor, vai sobrar esse pedacinho aqui, ó. E esse pedacinho é o segmento circular. Então fica a dica. Para se calcular a área de um segmento circular, eu calculo a área do setor e subtraio a área do triângulo. Aí isso aqui vai ser um triângulo que eu preciso usar aquela lei geral, né? Quando se conhece dois lados, R vezes o seno do ângulo dividido por 2. Essas partes são importantes, pode aparecer lá na prova e a gente não pode errar essas questões. Beleza, queridos? Bom, o último pedacinho da aula é o estudo do hexágono regular. Queridos, quando se fala em hexágono, se fala em um polígono que possui 6 lados. Se for 6 lados iguais, é o hexágono regular. Aqui nós só vamos calcular áreas de hexágonos regulares. Se não for regular, eu tenho que usar outras divisões. Dividir talvez em 2 trapézios, né? Dividir talvez em triângulos, enfim. No caso do hexágono regular, por ser regular, eu já provei, né, para você que esses ângulozinhos aqui todos serão 360 dividido por 6, 60 graus. Então, são 6 triângulozinhos equiláteros. Por isso que a área de um hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo. Nesse caso, é 6 vezes a área de um triângulo que? Equilátero. Opa, nós já vimos lá atrás que a área de um triângulo equilátero é L², raiz de 3 sobre 4. Então, se eu chamo o lado aqui de A ou de L, tanto faz, a área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é L², raiz de 3 sobre 4, ou A², raiz de 3 sobre 4. Guarda apenas isso. A área de um hexágono é 6 vezes a área do triângulo. Se for regular, é 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é L², raiz de 3 sobre 4. E desta forma, a gente já está preparado para fazer exercícios de áreas do nosso material. Queridos, esse assunto é tão importante que eu vou mandar para você uma listinha para a gente fazer exercícios. Tá bom? E, evidentemente, que além da gente fazer os exercícios da listinha, nós temos que fazer os exercícios da apostila. Na próxima aula, o professor Thiago volta aqui para fazer o estudo de alguns exercícios importantes para os vestibulares. Então, me aguarde aí que já já eu estou de volta. Até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.